Tite, boa tarde ao Edu. A primeira pergunta, na verdade, para o Tite sobre a coisa de jogar no interior, jogar em Araraquara. O Corinthians vai ter essa oportunidade, é claro, tem uma questão de perda de mando de campo, mas normalmente o torcedor do interior sempre abraçou muito o Corinthians nesse momento difícil que o time está passando. O que você espera, Tite? Boa tarde. O torcedor do Corinthians abraça o time do Corinthians. De uma maneira geral, ele tem sido assim, ele se caracteriza dessa forma, é a cara do time, é a cara do seu torcedor. E, em função do que aconteceu, a gente vai jogar. E já jogou outros jogos fora na outra temporada que eu passei, nós passamos também em Araraquara. E o mais importante é projetar a equipe para fazer ter um bom desempenho e conseguir o resultado. Boa tarde. Nós presenciamos há poucas pessoas da torcida do Corinthians fazendo protesto. Não foi um grande número, né? Mas, inclusive, a cobrança era dos jogadores, não em relação a você. Então, minha pergunta é a seguinte: como é que o elenco está preparado para essa nova fase do Campeonato Brasileiro, sendo que foi eliminado da Libertadores e também do Campeonato Paulista? Primeiro, eu tenho um respeito muito grande a todas as manifestações que elas tenham no sentido do amor pelo clube e não de violência. Democraticamente, todos têm. O sentimento do torcedor corintiano, independentemente de todos eles, é o mesmo do nosso. Isso eu posso assegurar. Isso da credibilidade dos atletas, nós ficamos muito sentidos. Né? Nós queremos muito a classificação. Passou uma primeira etapa, né, desses 4, 5 meses, nós juntos enquanto equipe, e aí conversei com os atletas ontem, desses 31 jogos, dessa primeira fase que nós passamos, desse primeiro momento, e agora reiniciamos o segundo momento que ele é de Campeonato Brasileiro. Esse, fundamentalmente. De todo o retrospecto, de toda a primeira fase, sintetizando, nós tivemos, quando a fase foi de classificação, as duas, grandes desempenhos, um nível muito alto de qualidade, no futebol bonito e de resultados. Se nós pegarmos 7, 8 jogos, eles são bem emblemáticos em relação a isso. Oscilou no momento final, principalmente na Libertadores. Na fase de mata e nos 2 primeiros jogos teve um alto nível. O jogo errado contra o Guarani, um pouco de inspiração, que nós fomos mal, determinou essa eliminação em que nós estamos sentidos e o torcedor também, nós respeitamos o sentimento do torcedor. Tite, por falar nesse sentimento do torcedor, é lógico que houve uma decepção muito grande e o Corinthians, um time do porte, o Corinthians ter perdido por pequeno, daquele equipe que nem é tão tradicional assim lá no Paraguai. Como é que vai se recuperar todo esse prestígio que o Corinthians tinha, diante do torcedor que está bastante decepcionado diante de tudo que aconteceu? Tomé tem uma experiência muito grande também de Rio Grande do Sul, nós somos de lá, né? E a gente sabe que o resultado de 180 minutos não é medido pela grandeza, o Corinthians vai continuar sendo grande. O Corinthians vai continuar sendo o amor do seu torcedor. Mas não é assim que se mede futebol. Não é se medir se ele é melhor ou se ele é melhor ou pior em 180 minutos que nós jogamos mal e que teve o reconhecimento do seu técnico que se mede a grandeza do clube. Não é assim que se faz. São outras variáveis. Jogamos mal, pegamos o jogo errado, menos inspirado, foi melhor, o Guarani venceu e nós temos consciência e não estamos fugindo disso. Vai ser, você acha que vai ser difícil, muito difícil recuperar o prestígio deles? Nós temos toda uma sequência, uma análise dessa primeira etapa de 31 jogos. Nós temos que trabalhar e retomar aquele padrão daqueles 7, 8 jogos que teve um altíssimo nível e essa é a nossa busca nesse momento. Tite, aqui, vou até aproveitar a presença do Edu e fazer uma pergunta dupla. Na verdade, neste momento está circulando na imprensa de que os jogadores do Corinthians estariam à disposição do mercado. Poderiam aguardar ofertas. Edu, queria até que você se posicionasse sobre isso e aproveitar para falar com o Tite também como é comandar uma equipe com essas incertezas administrativas, com jogadores que podem não estar mais bem no dia seguinte. Muito obrigado pela pergunta, porque nós antecipávamos que aqui, definitivamente, uma situação dessa que ela tem um cunho técnico, sim, mas ela tem um cunho diretivo.
Na verdade, Corinthians está aí e todos os atletas realmente estão no mercado desde o começo do ano, né? Um clube como o nosso ou como qualquer outro clube está sempre aberto a receber ofertas, ou a receber propostas, ou fazer propostas também, e não mudou em nada, né? A única dificuldade e problemas que nós estamos vendo é que estão vinculando o nome de atletas que até o momento não foi vinculado, não foi conversado nenhum tipo de coisa, então justamente estou aqui por isso mesmo, né? Mas especulações, eu acho que é natural nesse momento, né? Depois de uma eliminação, clubes ligando, empresários ligando, achando que muitas coisas vão acontecer, mas não, nós estamos com a nossa cabeça bastante tranquila, bem conscientes de uma situação que nós estamos também, vamos aí planejar e quem sabe o quanto antes o nosso segundo semestre também. Titi, são duas perguntas, por favor. A primeira, o torcedor se preocupa muito se o time vai se reinventar, taticamente, também psicologicamente, depois de um revés desse. E agora eu vou relembrar um pouco uma outra pergunta. Depois que o time foi eliminado pelo Tolima, a equipe teve uma vitória significativa contra o Palmeiras, e depois caminhou, quase foi campeão brasileiro em 2010. Você acha que a vitória agora contra a Chapecoense vai ter o mesmo apelo que teve a do Palmeiras no jogo contra, depois da eliminação pelo Tolima? Vai ter como se reinventar esse time do Corinthians? Toda a situação que a gente pega um ponto só de sustentação para que uma ideia de futebol aconteça, a gente está pegando por não entender que futebol é um contexto, é um conjunto, é uma harmonia, é uma construção de uma equipe, é um trabalho que nós temos, não sei se fechou 5 meses juntos? 4. A gente fala muito em cultura de futebol brasileiro, que possa ajustar. As etapas de construção, elas são inevitáveis, e o aprendizado ele é sentir na carne, e não é só a teoria, porque senão eu pego o livro, passo todas as situações que elas acontecem, está com um time maduro, não é assim, é passando por adversidades, né? E a gente vai construindo essa equipe, a equipe vai se construindo também. Inclusive nesses jogos emblemáticos que são agora pós uma eliminação. Titi, você pode falar, por favor, do time que você trabalhou, dessas alterações, até por dificuldades que você tem com alguns atletas, né, o Renato, o Felipe, mas queria que você falasse da presença do Edu, Mendonça, o Edilson, dessa formação que você trabalhou, por favor. Alguns atletas ficaram sem condição de jogo, em termos físicos, alguns em termos clínicos, né? E a opção agora de trabalhar com 2 jogadores, com o Malcom e com o Mendonça de velocidade, né? Trazendo o Jadson para uma faixa central do gramado, essa é a ideia. E para o Edu, em cima do que foi colocado de mudanças de mercado, muito se ouve, e é uma realidade, você sair da Libertadores da América, numa fase de oitavas de final, financeiramente também é muito ruim para o clube. Vem renovações, e isso vem sendo discutido já há algum tempo. E daí, de quarta para cá, é que Corinthians fora da Libertadores dificulta renovar com o Guerreiro, dificulta renovar com o Sheik. Queria que você falasse a respeito disso. O que muda uma eliminação em Libertadores em termos de renovações de contratos de jogadores como esses? Bom, sinceramente não contávamos com essa eliminação, né? Sendo bastante claro e verdadeiro. Esperávamos que poderíamos chegar um pouco mais longe na Libertadores, por estar fazendo uma ótima pré-Libertadores, uma ótima primeira fase também, né? Esperávamos de verdade um pouco mais longe. Com essa eliminação, já tive uma conversa bastante clara com o presidente Roberto, junto com o Andrés também, mas não tivemos ainda tempo hábil de conversar sobre o que nós vamos fazer aí nos próximos dias, né? Vamos eliminar na quarta-feira. Já temos um jogo importante, né, de retomada aí no sábado, então não tivemos ainda um tempo hábil, como eu disse, para sentar junto com a comissão técnica e começar a tratar desse assunto pontualmente de alguns atletas, né? No caso do Guerreiro, no caso do Emerson e alguns atletas que estão terminando o contrato no final do ano também vão ser tratados todos de uma maneira bastante rigorizada, de uma maneira bastante clara, em conjunto com a comissão técnica. Ontem mesmo já conversei com o Tite sobre uma possibilidade de a gente estar fazendo uma futura reunião para estar conversando, como eu disse, pontualmente de alguns atletas, e vai ser tomada devidas
decisões em conjunto, né? Junto com o presidente, junto com o Andrés. E importante frisar também, o Roberto vem passando uma mensagem que junto com a parte financeira, que o nosso departamento financeiro vai estar envolvido em todos os processos também para estar estudando as melhores contratações ou quem sabe aí as futuras renovações ou não renovações. Edu, Tite, e boa tarde para vocês, boa tarde, professor. Por gentileza, uma questão para o Tite, creio que você possa responder também, aí do lado mais administrativo da coisa. A primeira questão é uma coincidência a sua presença hoje, talvez com o Emerson hoje treinando no time de baixo? É uma ideia já de pensar no Corinthians sem o Emerson, até por essa dificuldade financeira de uma renovação de contrato, que possa não acontecer? E uma outra questão, Titi, você vê a mesma força nesse grupo, que é um pouco mais jovem, que teve aquele grupo 2011 pós uma eliminação drástica, como foi para o Tolima, agora para o Guarani, e se reinventar, como foi colocado na pergunta anterior? Você vê essa mesma força, mesma capacidade? Dessa segunda parte não se compara trabalhos, não se compara etapas, não se compara momentos, não se compara circunstâncias. Só para pegar, nós jogamos na Libertadores 6, 8 jogos, e lá no Tolima foi 1, 2, 10 agora, 10, né? Não dá, então só para pegar isso, aí já pega parâmetros totalmente, não dá para a gente pontuar a situação. Se a gente não contextualizar para buscar ideias, a gente vai pegar assim, vamos polemizar a coisa e vamos pegar pontos aí de cada um. Mas pela força do grupo mesmo, né? Se o grupo tem essa mesma força. E essa situação é de construção, eu falei de equipe, né? A gente não formata, eu não nasci vencedor, eu não nasci persistente, eu não nasci com conhecimento, eu não nasci. Enquanto grupo, eu fui crescendo, fui aperfeiçoando, eu fui moldando com as pessoas próximas, com os dirigentes próximos, com os atletas próximos. A gente vai interagindo, vai crescendo junto, vai vendo o dia novo, vai buscando. É da vida, é do contexto, é do futebol, assim. Mesmo com toda essa emoção, mesmo com tudo que ele envolve, né? E a outra parte da pergunta, eu vou te dizer, não dá coincidência, vou te dar, vamos dar mais um dado. O Emerson ficou fora no jogo contra o Cruzeiro. Ele entrou assim um tempo. Respondi. Preciso também? Não, na verdade, só para terminar, o Emerson está à disposição. Ele estava ou está à disposição da comissão técnica, como estava nos outros jogos, né? E o grande exemplo que ele deu agora, acho que dá um ponto final nessa questão.